Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A correria é tão grande, o calendário não deixa, o Corinthians está em 3 competições que os caras chegaram, já jogaram e só hoje, ou ontem, né, você está vendo esse vídeo já no dia 20, eu também estou na madrugada aqui, no dia 19 de setembro, que os gringos recém-contratados foram apresentados para a torcida. Apresentados no púlpito ali da entrevista coletiva da sala de conferências do CT Joaquim Grava, sabatinados ali pelos jornalistas. A apresentação aconteceu no final da manhã depois do treino, e em 15 minutos contadinhos no relógio para cada jogador. Para não se estender, né, eram 3, uma de cada vez, e os repórteres podiam questionar nesse período ali de 15 minutos para cada jogador recém-contratado. Vamos começar pelo André Carrilho, ou André Carrijo, o peruano, que tem uma história muito bonita no seu país, realmente, tem mais de 100 jogos pela seleção peruana, e que foi contratado, estava livre no mercado, né, veio do futebol da Arábia Saudita, chegou a jogar no Al Hilal, vejam só, com Ramon Dias, fez uma amizade muito bacana, especialmente com o Emiliano, a idade, né, um pouco mais próxima, né, e eles foram fundamentais para a sua chegada ao Corinthians. Bom, ele, na sua entrevista coletiva, disse que pretende fazer história, né, é uma resposta até meio praxe de jogador que chega, mas a gente registra porque sinal que ele não quer vir aqui apenas de passagem, né? Diz que quer fazer história no Corinthians. Sobre seu posicionamento, o André Carrilho é um cara mais do meio, mais atrás do centroavante, ou um meia atacante, mas pode fazer a beirada também. Ele falou exatamente isso: eu posso jogar tanto por dentro quanto pelos lados do campo, mas vai depender do que o treinador quiser. O que ele precisar, eu estou à disposição. Ele conversou com o Paulo Guerreiro, um jogador peruano de amplo destaque no Corinthians, né? Campeão do mundo, e ele disse que conversou com o Guerreiro, já tinha falado outras vezes, né? A respeito do Corinthians, né, e que dessa vez, quando ele foi contatado, ele foi em busca, né, do Paulo Guerreiro e teve as melhores referências possíveis, viu? O André Carrilho revelou isso aí. Quando ele recebeu o contato do Corinthians, disse que ele esperava, né, que resolvesse o mais rápido possível, porque queria muito jogar aqui. E falou sobre as diferenças, né? Futebol brasileiro e tal. Ele está percebendo que é um futebol mais exigente, que tem pressão, mas que ele sabia da pressão e que fisicamente está muito bem. Foram os questionamentos feitos ao André Carrillo, que já estreou. Eu sinto ele ainda um pouquinho puxado assim no freio de mão, um pouquinho travado. Às vezes ele tenta dar um pique, não consegue. Às vezes o bote acaba na marcação ali na linha alta quando ele é escalado, normalmente pelo lado direito. Às vezes você percebe que é falta de ritmo de jogo, né? Coisa que ele vai corrigir ali na sequência, e a gente vai poder ver o André Carrillo aí desfilando pelo ataque do Corinthians, sendo especialmente uma alternativa para segundo tempo. Acho que nesse momento ele não é titular, mas ele correspondendo, bom, aí vai ser briga de cachorro grande, porque tem muita gente para jogar na mesma função ou no mesmo setor, né, que é o setor de ataque. Héctor Hernández. Cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Esse espanhol, ele é gente fina, viu? O Carrillo um pouco mais sério ali na entrevista e tal, mais tímido talvez. O Héctor Hernández, cara, o Héctor Bonilha, né? A galera apelida ele, né? O galã mexicano e tal, né? Podia fazer aquelas novelas, passavam as tardes no SBT, né? Que sacanagem. Héctor Hernández. Cara, ele foi muito simpático, ele tem carisma, ele fala bem. Foi boa a entrevista do Héctor. Ele diz que está se sentindo em casa, está muito feliz, Sobre estar fora da Sul-Americana, ele minimizou, diz que faz parte, que ele pretende dar o melhor pelo time no próximo jogo que ele for jogar e enfim, né, ele sabe que não cabe todo mundo na lista e tá tudo bem. Vale lembrar, o Memphis não pode jogar a Copa do Brasil e o Héctor não pode jogar a Sul-Americana, porque ambos não foram inscritos, né? No caso da Sula, por opção, né? Porque eu já expliquei para vocês, né? O Corinthians tinha outras opções no comando de ataque, né? O Memphis é um deles, né? O Pedro Raul e o Yuri Alberto são insuficientes, mas são da mesma característica. Então, assim, eles priorizaram colocar o Carrillo, por exemplo, do que deixar o Memphis, né, na Sul-Americana, do que colocar mais um centroavante. Então, tem muita gente para o mesmo setor. Ele falou que fisicamente está muito bem, que essas lesões fazem parte, né, que ele teve, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, mas que estava muito tempo sem jogar, né, então é natural, ele está super bem, está disposto aí a poder corresponder pelo Corinthians.
Perguntado se ele queria fazer alguma projeção de gols, ele fez 14 no Chaves de Portugal no ano passado. Se ele tinha uma previsão até o final do ano quantos gols ele poderia fazer, vai depender muito dos jogos que ele vai atuar, né? E nessa concorrência toda, né, vai ter jogo que ele pode até ficar na casinha e nem entrar no jogo. Vamos ver. Ele não quis fazer isso. Acho que o centroavante não tem que fazer isso. Dá certo ele. Ali era uma casca de banana para ele. Não estou criticando a pergunta do repórter, tá? Eu acho que é pertinente. Estou dizendo que no papel do jogador é uma casquinha de banana para ele cair e dizer assim, acho que eu consigo fazer uns 10 aí. E aí daqui a pouco faz 2, faz 1, faz nenhum e aí a crítica vem muito grande. Então assim, ele soube sair bem dessa resposta. Falou sobre a competição com os outros atacantes do elenco, eu acabei de citar aí vários deles, né? Ele falou que é uma competição muito boa, normalmente eles respondem isso, né, nesse sentido, mas vai ser mesmo, vai ser uma briga boa. Falou que tinha propostas da Europa, especialmente da Espanha. Mas... sobre o time que vai enfrentar o Atlético Goianiense neste sábado, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, tá? Jogo importante, decisão, tá? Decisão do Corinthians, né, nessa partida, um jogo importantíssimo. O Corinthians faz aí o famoso jogo de 6 pontos, né, contra o Atlético Goianiense, porque o Corinthians tem 25 pontos, está na zona do rebaixamento, né, na 18ª posição, e o Dragão é o lanterna, né, com 18 pontos. O Atlético Goianiense, se tivesse vencido na segunda-feira, teria ultrapassado o Corinthians, desculpa, né, o Cuiabá teria ultrapassado o Corinthians e os dois seriam os 2 últimos colocados, né? Se o Cuiabá tivesse vencido. Ainda bem que não venceu, mas o Atlético Goianiense é o lanterna, né, da competição. Então o Coringão faz um jogo aí importantíssimo, tá? Para essa partida, o Corinthians não vai contar com o André Ramalho, que está suspenso. A zaga deve ser Félix Torres e Kaká, tá? O Gustavo Henrique corre por fora. O Bidu, tá, voltou a treinar normalmente, tá, o Biduzinho. Então o Biduzinho deve voltar e reforçar o Corinthians para essa partida, né, o lateral esquerdo que sofreu aí um desgaste muscular, tá, então o Bidu volta, né, para reforçar o Corinthians. O Ranieri segue afastado dos exercícios aí com os demais jogadores, ele ainda se recupera de um desconforto muscular, né, no adutor, né, da coxa direita, fez apenas trabalhos físicos, tá? Então o Ranieri está fora dessa partida, e o Bidu, esse sim, né, está recuperado de um desconforto no músculo posterior da coxa direita, e sem o André Ramalho. E claro, né, hoje o treino foi aberto lá, o Memphis, né, sorriu bastante, ficou ao lado de Thales Magno, né, do José Martínez, o André Carrillo, o Hector, são os gringos, né, na verdade, né, claro que o Thales não é gringo, né, são os jogadores que o Memphis tem mais se aproximado. Talvez o Thales, por falar inglês, né, que, né, viveu ali por alguns anos nos Estados Unidos também, ele tem muita dificuldade ainda com o idioma português, mas me falaram que ele está muito feliz, tá? E o físico dele evoluiu muito também de ontem para hoje. Cada dia que passa isso vai aumentando. Mesmo ele aumentando a qualidade dele física, ele não vai chegar a 100% para o jogo de sábado. Mas repito, aquilo que eu já falei ontem para vocês, vou repetir, o Corinthians vai colocar ele em campo, né, por alguns minutos, não vai jogar 90 minutos, porque o abaixo fisicamente é exatamente isso. É um jogador que não consegue jogar 90 minutos. Não quer dizer que ele está mal fisicamente. Estar mal fisicamente é uma coisa, ele nem preocupa. Tá? Estar abaixo é outra. Abaixo é simplesmente... é um jogador que não vai jogar 90 minutos. Então o Corinthians vai colocar os minutos, né, que realmente ele vai aguentar para não correr risco de lesão. Então ele entra em campo de forma prudente, o Corinthians não vai estar arriscando nada, até porque não pode arriscar com um jogador caro, né, como é a situação aí do Memphis Depay, mais de 3 milhões por mês, não dá para brincar, tá bom? Um provável time do Corinthians, rapidinho então, Hugo Souza, Fagner ou Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. No meio campo, eu acredito em José Martínez, André Carrillo, Charles e o Garro. Eu iria de Coronado desde o início, mas eu acho que ele não vai. E lá na frente, Memphis Depay, junto com o Thales, tá? Se o Depay não iniciar o jogo, que ainda não treinou entre os titulares, vai ser o Yuri Alberto e o Depay entra no segundo tempo. Comenta aqui embaixo, deixa a sua escalação para o jogo de sábado, comenta aqui. Hoje um cafezeiro me perguntou no Almoço com a Fiel, né, programa do meio-dia 1 ao vivo aqui no canal,
sobre o João Schmidt. O João Schmidt continua conversando com o Corinthians, tá? Foi bom ele até lembrar disso. Ele tem muita vontade de jogar no Corinthians. O João Schmidt jogou na base do Corinthians, é corintiano, tá? E já avisou o Corinthians, né, que se realmente o Corinthians tiver interesse nele, e tem, ele vai tentar a liberação, tá, com o Santos, tentar um acordo para deixar o time da Vila Belmiro em dezembro ou em janeiro. O contrato dele vai até o final de 2025, tá? O Corinthians já fez uma proposta para o João Schmidt, ele vai ganhar mais do que ganha no Santos. O Corinthians já disse que quer retomar as conversas com ele no final do ano, mas o Corinthians não quer pagar nada ao Santos, tá? A ideia é que o jogador consiga a sua liberação. Se ele ficar livre no mercado, o Corinthians vai contratá-lo. Agora, se tiver que pagar uma grana para o Santos, aí o Corinthians foi sincero com ele, disse que não vai fazer esse tipo de negócio. Mas é um jogador que interessa, e dentro do Corinthians as pessoas estão otimistas e acreditam muito que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Porque é corintiano, quer jogar, mantém contato com o clube, enfim, tá lá disputando a Série B pelo Santos, e ano que vem pode vestir a camisa do Corinthians. Eu acho muito bom jogador, desarma, arma o jogo, eu gosto do João Schmidt. Aí você vai falar, mas o Santos tá mal. O time do Santos é ruim, o treinador, enfim, é retranqueiro. Não dá para você julgar o João Schmidt. Por exemplo, no jogo dele contra o Corinthians no Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, o João Schmidt foi o melhor jogador em campo. Ele é muito bom. Eu gostaria, principalmente para compor elenco, acho que seria muito interessante. Deixa o like, comenta aqui embaixo se você aceitaria João Schmidt no Corinthians. O Corinthians e Gabigol mantêm conversas por um acerto, e o jogador prometeu que vai tentar adiantar a situação e resolver o futuro dele antes do final do ano. E as coisas vão mudando. É claro que outro dia até trouxe uma informação que o Gabigol, né, queria esperar o final do ano para resolver o futuro, só que isso foi quando o Pedro lesionou. Foi no dia seguinte que o Pedro lesionou, e o Gabigol achou que seria titular absoluto do Corinthians, do Flamengo, e ele percebeu que nada vai mudar, e que o Tite realmente não gosta do seu futebol, né? Não tem jeito, com o Tite o Gabigol não vai jogar. E o Gabriel Barbosa, então, né, percebeu que é o terceiro ou quarto reserva da posição do Flamengo, né? Inclusive estando atrás de Carlinhos, que é uma vergonha, né, também. O Tite é brincadeira nesse sentido, e o Gabigol vai querer realmente deixar o Flamengo, tá? Tudo porque o Flamengo não quer, porque a prioridade dele sempre foi o Flamengo e sempre vai ser, tá? Essa é a verdade. Me falaram que nos próximos 10 dias, né, a situação do Gabigol vai ser resolvida. Uma fonte no Corinthians até me disse isso: Samir, espera que daqui uns 10 dias a gente volta a conversar e eu vou te trazer algo definitivo, tá? Então acredito realmente que as coisas estão avançando, tá? Entre Corinthians e Gabigol, mas não dá para cravar nada. Eu acho que cravar com o Gabigol, a gente corre um risco grande de acabar trazendo uma informação que não vai se confirmar depois. A cabeça dele é indecifrável, tá? O menino é doido. Então a gente tem que aguardar, mas houve já uma promessa dos representantes do Gabigol em dar uma resposta para o Corinthians nos próximos 10 dias, né? Não talvez uma resposta, sim ou não, vamos jogar no Corinthians, mas de avançar e realmente dizer, estamos afim, né? Vamos aí, me apresenta os números. Então, daqui 10 dias mais ou menos, né, a gente vai ter algum avanço em relação ao Corinthians e Gabigol. Tanto um avanço mais para fechar, um avanço para desistir de vez, que o Corinthians também não pode ficar pensando em Gabigol a vida toda, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative notificações, vamos falar de Coronado, e deixa a sua opinião sobre Gabigol no Corinthians. A novela é grande. Meus amigos, o Coringão seguiu a sua rotina de treinos aí na manhã de quinta-feira, ontem, né, no caso. Boa parte da atividade foi realizada no CD Joaquim Grava, que inclusive foi aberta aí a toda a imprensa, tá? Que pôde acompanhar de perto o trabalho proposto pelo Ramon. O Memphis aí foi a maior atração no campo, né, puxando a atenção das câmeras. O Bidu, fora contra o Fortaleza, esteve em campo já de volta, tá bom, fiel? No primeiro momento aí o elenco do Timão se aqueceu no gramado após a tradição ativação na academia, né, de costume. Depois aí os jogadores se organizaram em rodas para uma atividade de no máximo em 2 toques na bola, no esquema tradicional bobinho, né, em que os atletas ficam trocando passes e os marcadores tentam interceptar as execuções, tá?
Além disso aí, fiel, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória contra o Fortaleza, na terça-feira deixaram um campo aí para a realização de uma atividade regenerativa e o restante do grupo. O tático foi de enfrentamento sob o comando do técnico Ramon Dias. Diversos jogadores da base marcaram presença no aquecimento, mas apenas o zagueiro Renato permaneceu para a atividade. E é possível aí que ele esteja relacionado para o embate, já que o André cumpre a suspensão aí pelo acúmulo de 3 cartões amarelos, tá bom, fiel? A presença aí do Matheus, né, Bidu, que ele tinha ficado de fora do jogo contra o Fortaleza na terça-feira por conta de desconforto muscular posterior na coxa direita. O Ranieri, com dores no adutor direito, apenas correu ao redor do gramado, assim como o Diego Palacios, Maicon, Alex e João Oliveira, que estão lesionados. Também chamou a atenção um momento em que Memphis aí foi chamado por Ramon para conversar em uma ocasião. Um pouco antes aí, o holandês havia comentado algo com Thales Magno, fazendo um gesto que parecia lembrar o erro dele no primeiro gol perdido contra o Fortaleza. O elenco do Timão faz o último trabalho aí na sexta-feira, no período da tarde, antes de encarar o Atlético Goianiense, um jogo que pode marcar a estreia de Memphis Depay. O Timão recebe a equipe goiana às 16 horas na Neoquímica Arena, pela 27ª rodada do Brasileiro. Em busca de fugir da zona de abaixamento, o Timão ocupa a 18ª posição com apenas 25 pontos, tá bom, fiel? Meus amigos, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque a gente posta vídeos aqui todos os dias, mais notícias, novidades, tudo que acontece no bastidores do Corinthians, tudo bem? Os créditos desse conteúdo é do jornalista Chico Garcia e do jornalista Samir Carvalho, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!